Salve, salve galera, mais uma quinta-feira chegou e você já sabe, toda quinta-feira tem Na Bio com o André Maia, aqui direto da Lua Produções, o nosso podcast, tá certo? Olha, não se esquece aí, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, clica no sininho, isso é importante, se você tá gostando, clica no sininho, comenta, porque isso aí faz com que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é importante para você e ele vai trazer mais informações sobre o nosso conteúdo para você. Além disso, galera, eu queria pedir um favor a vocês que coloquem aí embaixo nos comentários quem é que você quer que eu traga aqui no nosso podcast para que a gente possa bater um papo legal. Hoje eu vou trazer uma pessoa que eu tenho curiosidades, milhares de curiosidades sobre a vida dela. Vai ser um papo rápido, mas que vai ser bem prazeroso. Apresento a vocês, Yane Marques. Yane, muito obrigado por você ter participado, ter topado. Para mim é um prazer gigante. Já queria, de antemão, já dizer a você que eu sou seu fã. Obrigada, André. Obrigada pelo convite, pela lembrança. Vamos conversar muito. Eu tenho um orgulho danado de contar a minha história. Ah, que massa. E eu também tenho orgulho de fazer parte até do estado que você mora. Uma coisa boa. Ter mais proximidade em relação à amizade. Eu queria saber uma coisa. Você é de Afogados da Engazeira, que é do interior de Pernambuco. E aí, como surgiu a sua ideia? Ah, eu quero ser atleta. E a partir daí eu vou começar a trabalhar com atletismo. Foi lá mesmo? Você treinava lá? Como é que surgiu a Yane atleta? Veja, eu morei em Afogados até meus 11 anos. Eu sou a mais nova de 4 filhos. E aí, quando a minha irmã mais velha estava ali no período de fazer vestibular e tudo, minha mãe decidiu vir com todo mundo. Viemos nós 4, minha mãe também, meu pai veio depois. E minha irmã ia estudar, fazer vestibular e meu irmão começou a jogar bola no Náutico. Eu jogava vôlei no colégio, sempre fui muito ativa. Eu tive uma infância com muito movimento, sabe, André? Infância no interior sempre é assim, Infância no né? interior, calçada, brincando o dia todinho. Chegava em casa do colégio, fazia a tarefa e ia pra rua, correr, brincar, enfim. E aí, eu, acompanhando o treino do meu irmão, lá no Náutico, eu conheci a piscina. Cheguei na piscina, fiquei louca. Disse, meu Deus do céu, eu quero fazer isso aqui. E no ano seguinte eu entrei na natação. Eu estava com 12 anos, comecei a nadar, escolinha, não sabia nadar ainda. Aí fui evoluindo. Quando eu fiz 19 anos, eu já nadava desde os 12. Sim. Já tinha alguns títulos de campeonato brasileiro, estava bem. E foi fundada a Federação de Pentatlo aqui em Recife. Por ocasião dessa fundação, o cara que foi o meu primeiro e principal, único técnico minha carreira inteira, que se chama França, ele foi em alguns clubes de natação e pincelou alguns atletas que podiam ter um potencial de pentatleta. Até porque não tinha nada aqui Não tinha nada. Eu não conhecia o pentatlo. Quando eu fui convidada para fazer essa seletiva, que era uma prova de natação e corrida, um biatlo, ele falou, olha, é uma seletiva para você praticar um esporte novo, recém-chegado no Brasil, mas é um esporte muito antigo, muito interessante. Pentatlo moderno. Pentatlo moderno, que danado é isso? Ele me explicou, correr, nadar, atirar, jogar esgrima e montar no cavalo, né? Fazer hipismo. São as 5 provas. Aí eu falei, vamos embora. E aí eu fiz o biatlo, fui super bem no biatlo e fui uma das atletas selecionadas para serem apresentadas a essa modalidade. Isso em 2003, eu estava com 19 anos. Isso foi em outubro, em dezembro teve o primeiro campeonato brasileiro. E aí, para minha grata surpresa, eu fui muito beneficiada pelo cenário nacional. Poucas mulheres faziam. Eu já vinha com um lastro de nadadora muito interessante, que me colocava numa pontuação razoável, né, na natação. E eu fui super bem, ganhei minha categoria, o júnior. Eu falei, esse esporte é pan-americano, é olímpico, eu vou investir meu tempo nisso aqui e vou continuar me dedicando. Mas assim, André, como tudo, foi natural. Foi saudável. Foi acontecendo. Eu não comecei no pentatlo pensando que eu seria medalhista olímpica. Começou numa brincadeira, né? Começou numa brincadeira, vamos viver essa oportunidade, vamos viver esse momento. E aí depois disso, já em 2007, 4 anos depois, né? Eu fui campeã pan-americana, me classifiquei para a minha primeira Olimpíada. E aí, meu amigo, nesse momento eu estava vivendo para o esporte, pelo esporte, tudo. Minha vida era realmente muito intensa. No sentido de treino, viagens, competição, aprender, estudar, né? E aí, paralela à minha carreira de atleta, eu também terminei minha faculdade de Educação Física. Que massa. E eu te pergunto, o que é ou como é? Eu sempre costumo dizer que atleta, para mim, é a cultura, né? Você é um atleta, eu acho também, claro que a gente pode treinar, a gente pode exercitar, mas as pessoas já têm uma condição genética, uma predisposição para atuar em algumas coisas. E como é ser atleta no Brasil? Olha, hoje
é uma realidade totalmente diferente da época que eu comecei. Né? Hoje existe sim investimento, existe o Comitê Olímpico do Brasil, tem um projeto que é Time Brasil, que ele abraça alguns atletas, a carreira de alguns atletas, viagem, hospedagem, alimentação, material, treinador, né? Cuida do pós-carreira também. Existem bolsas, aqui em Recife a gente tem um Bolsa Atleta do município, tem um Bolsa Atleta do governo, do estado, tem governo federal. As empresas começaram a entender que vale a pena atrelar a imagem marca, do atleta, né? À sua marca. Né? Então, hoje é um universo muito mais amplo de possibilidades para você ser um atleta patrocinado por uma empresa privada. É óbvio, um horizonte gigante ainda aí para ser percorrido de possibilidades e incrementos. A gente tem que melhorar muito ainda. Principalmente porque, assim, fazendo uma comparação, uma colocação mais genérica. Hoje nós somos um país, uma potência olímpica, né? Nós somos número 12 no mundo na Olimpíada. Mas nós não somos ainda uma potência esportiva. Você me entende? Entende a diferença? Entendo, sim. Quando a gente pensa no esporte de alto rendimento, atletas profissionais, esses estão hoje bem acobertados, né? De estrutura física para treinar, de apoio financeiro. A carreira do atleta é muito curta, a gente tem que viver o hoje pensando em juntar um dinheiro para depois que você se aposentar. Mas a gente tem um potencial muito grande na base, talento, material humano. O material humano que a gente tem no Brasil, ele é absurdo de bom. E aí é onde chega no que você fala dessa predisposição. E né? Eu acho que, assim, quando você fala material humano, isso vem também a resgatar que naquela época que você não tinha tanto apoio feito hoje em dia, o que mais fazia um sobressair do outro era o próprio material humano. Exato, o talento, essa predisposição e a oportunidade, sabe? É outra frente, assim, que eu bato e que eu defendo muito, que é a minha missão. Da porra, que a música aqui nessa... Eu gosto de bicho, mas de moça eu não gosto, não. Bicho, não. E hoje é minha missão, né, na condição de secretária. Sou gestora pública, sou presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. Estou envolvida nesse âmbito da gestão esportiva por acreditar que eu quero que outras pessoas, assim como eu, sejam vítimas da transformação que o esporte faz na vida de uma pessoa. E aí eu fui escolhida, me deram a oportunidade de viver essa experiência. E eu queria que muitas pessoas pudessem ter essa oportunidade, porque o esporte de verdade educa, disciplina, dá uma orientação de vida para as pessoas, né? E quando a gente traz um pouco da carta olímpica para a nossa vida prática, né? Amizade, respeito e fair play. Princípios que eu levo para a minha vida que eu aprendi no esporte. Poxa, eu acho que isso é importantíssimo, porque o esporte, ele educa. Educa. Ele educa você para a vida. Outra coisa que eu queria saber de você, porque, um exemplo, eu, às vezes, claro que eu não sou referência de atleta, mas se eu for dar uma carreira, se eu correr até ali na frente, no portão, e voltar, e eu parar aqui, minha mão já fica assim, tremendo. E você, depois de fazer aquele treino todinho, pra mim, eu não sei pra você, pra mim, eu acho que disparado o mais difícil é depois de você fazer toda a atividade física, você ainda conseguir parar pra atirar. Aquilo ali, pra mim, é uma concentração gigantesca. Sem dúvida. Mas, assim, nada resiste ao treinamento, viu, André? Muito treino. Eu treinava 6, 7 horas por dia. Era muito puxado, muito intenso, mas era muito gostoso, muito prazeroso. E eu faço parte de uma transição que o pentatlo sofreu na história. Quando eu comecei no pentatlo, a prova a gente começava atirando, eram 20 tiros. O árbitro dizia a hora de começar o tiro, a hora que você tinha que terminar o tiro, eu tinha 40 segundos para dar um tiro. Hoje, no pentatlo de hoje, eu dou 10 tiros em 10 segundos. Veja como mudou. Porque... Peraí, você tem que dar 10 tiros em 10 segundos? Desculpa, 5 tiros em 10 segundos. 5 acertos no alvo em 10 segundos. Antes eu dava 20 disparos. Eram 20 disparos e somava os pontos que eu fazia no alvo. Eu dei um tiro no 10. Eu dei outro tiro no 9. 19. E somava os 20 tiros. 10 metros. 10 metros. Hoje, o tiro ele se juntou com a corrida. Num evento que a gente chama de combinado. Então eu começo com a esgrima, natação, monto no cavalo e depois eu vou para a prova que é o combinado, né? O tiro com a corrida. É um circuito, 800 metros de corrida e eu paro no box para fazer 5 acertos no alvo. Eu tenho que acertar 5 vezes o centro do alvo, o pretinho do alvo. Dos 10 tiros que você tem direito. 10 segundos. Eu falei 10 tiros, mas eu faço os 5 acertos em 10 segundos. Então você pode atirar à vontade. 10 segundos, 12 segundos, 9 segundos. Eu posso fazer até 50 segundos.
Mas qual era a diferença que eu estava querendo mostrar? Antes eu fazia um tiro em 40 segundos. Quando eu me aposentei no pentatlo, eu estava fazendo 5 acertos em 10 segundos. Eu podia dar 6 tiros, 7 tiros. Então mudou muito. E tudo isso significa treinar para se adaptar a esses ajustes, essa mudança. Vou dizer, se você fizer essa corrida até a porta e voltar, você vai chegar tremendo na primeira vez, na segunda vez você vai tremer menos, na quinta vez você não vai tremer mais. O corpo, ele se adapta, ele aprende. Né? Então foi isso que eu fiz com o meu corpo. Eu ensinei a ele que com a sobrecarga de treino, eu precisava buscar excelência nas 5 modalidades. Né? E aí, para isso, muito treino, muito estudo, enfim. Você dividia o treino, dia de nadar, dia de correr? Não. Era tudo, tem que ser tudo junto, já para poder... Não, é uma planilha, né? É uma planilha de treino. Meu técnico, que era o técnico principal, esse que eu falei no começo, França, ele fazia todo esse planejamento, tanto com periodização, de planejar cargas, intensidade, para um determinado período. Então a gente tinha no ano 4 Copas do Mundo, um campeonato mundial, um campeonato pan-americano, um mundial militar, um brasileiro, um sul-americano. Eram muitas provas. Eu não conseguia chegar a 100% em todas. Então a gente fazia um planejamento, quais as provas principais que eu ia periodizar para chegar bem nela. Sim. E aí eu fazia essa distribuição. Na minha rotina, 3 modalidades por dia, às vezes 4, raramente 5. Porque além das provas, eu tinha acompanhamento com psicólogo, fisioterapia, musculação, treinamento isométrico em casa com a pistola para condicionar o braço a ficar forte para fazer como você falou. Chegar da corrida, esbafurida e ter que pegar uma pistola e acertar o preto do alvo 5 vezes, com o mais rápido possível. Então, o treino era distribuído dessa forma. Eu treinava sempre de segunda a sábado, períodos pré-competição era de domingo a domingo. Então, assim... Não é só... Muitas pessoas acham que é isso. Veio o atleta, acha que é só o atleta e o treinador, mas tem toda uma equipe, é toda uma sistemática por trás. Muito grande, para poder muitas. Você... Porque uma coisa... Eu perguntei a você em relação a esse apoio, porque eu vi algumas pessoas nas Olimpíadas agora, alguns atletas, eles aproveitaram... Hoje em dia a gente sabe que a gente está na geração da mídia, né, na geração das redes sociais, e eles aproveitaram para mandar os recados, tipo, algumas empresas que não apoiaram, que disseram que não era atleta padrão da empresa, e outros que correram atrás de patrocínio e não quiseram apoiar, feito, se eu não me engano, a menina fadinha do skate, que ela ganhou, e a prefeitura onde ela morava não quis apoiar. Eu acho que foi isso, eu espero que eu não esteja falando besteira, mas foi algo nesse contexto. Acontece. Então nem todo mundo tem essa estrutura que você conseguiu, não foi? Não, nem todo mundo tem essa estrutura. Por isso que nós não somos uma potência no esporte ainda. Total. Somos uma potência olímpica. Para esses que chegam lá na Olimpíada, no nível de competir em Olimpíada e brigar por medalha, realmente o Brasil tem uma estrutura muito boa. Tem apoio e, assim... Óbvio, você não vai ter um sim em todas as portas que você bate. Mas eu acho que o atleta no Brasil ele tem dificuldade, sim. Eu vendia docinho no colégio para comprar passagem para treinar, ou então juntar dinheiro para viajar para uma competição de natação na época, né? E, poxa, fez parte. Depois eu comecei a viver do esporte. Eu comecei a ter bolsas, patrocínios e eu vivia disso. Sim. Né? Foi um processo, isso é construído. Hoje o atleta que é medalhista no Campeonato Brasileiro, ele já tem direito a fazer pleito a bolsas e consegue sobreviver, sabe? Agora, claro, como eu falei, ainda não é uma coisa que chega a todos os atletas. Sim. Né? Tem muitos atletas com potencial, poderia ter um patrocínio que não tem. Tem atleta que pede patrocínio que ainda não conseguiu. Isso é uma rotina, infelizmente, isso vai ser sempre. E eu espero que cada vez menos. Né? Mas já chegou para mim, por exemplo, aí eu aproveito o espaço para desconstruir isso. De atletas que X% dos atletas que foram para a Olimpíada fizeram vaquinha para ir para a Olimpíada. Alto lá. Atleta nenhum paga para ir para a Olimpíada. Para ir para a Olimpíada, quem aporta financeiramente tudo, quem custeia tudo, é o Comitê Olímpico do Brasil. Então não existe essas vaquinhas. Não existe fazer vaquinha para ir para a Olimpíada. Não existe. Ele pode fazer vaquinha para melhorar o treino dele. Ele pode fazer uma vaquinha para comprar um equipamento que ele queria comprar, que é muito caro, que ele não tem condições. Aí tudo bem. Agora, vaquinha para ir para a Olimpíada não procede, sabe? Então, isso é bom até para a galera entender, né? Porque eu já vi coisa assim, quer dizer, não vi para as Olimpíadas, mas vi uma vaquinha para ir para outro tipo de campeonato. Aí pode acontecer, né? Aí acontece, certo. Isso aí acontece. Eu conheço muita gente que fez, gente inclusive que tem benefício de bolsas, né, de apoios e que
porventura, precisa fazer. Outra coisa que eu queria saber de você, como é a atmosfera das Olimpíadas? Porque a gente está passando esse momento, em casa eu fico louco, fico vendo a galera, então eu queria saber como é essa atmosfera das Olimpíadas. É arretado, é o que me faz falta hoje. Eu viu? imagino. As pessoas perguntam, e não tem saudade? Eu falo, nenhuma, zero. Eu, realizada profissionalmente, cheguei onde eu queria chegar, medalhas em Jogos Olímpicos, Pan-Americano, campeonatos mundiais, tinham 2 medalhas em mundiais, campeonatos nacionais, internacionais. Então, profissionalmente eu me realizei, eu planejei esse meu pós-carreira, eu planejei a minha aposentadoria. Então, eu encerrei a minha carreira de atleta profissional muito tranquila. Mas eu sinto falta disso. De encontrar meus amigos, né, de conversar sobre, da atmosfera, de olhar pro cara que está do meu lado e saber que, poxa, como ele também dedica a vida dele aos treinos, às competições, às viagens. Deve cansar como eu canso, deve sentir as dores que eu sinto. Torcer pro outro. Torcer ali pro outro, cara, tudo que legal. Aparece ali é totalmente real, né? Tá ali, tá dando força ao parceiro. Às vezes nem conhece, mas vamos lá, tô aqui. É um reconhecimento, né? Porque quer queira ou não, tudo faz uma diferença, né? Faz muita diferença. Imagina você, como você falou, a vida todinha você treinando para chegar a 100% naquele momento. Um dia. Para resolver tudo. Exatamente. E aí, por isso tem muita gente também entra em desespero. Quando perde, que é normal, todos nós somos humanos e a gente falha. E é normal quando às vezes um atleta lá falhou. E a gente viu esse ano que teve aquela ginasta norte-americana, né, que falou sobre a parte psicológica. Você disse, ó, eu tive acompanhamento psicológico para poder... Até porque, quer queira ou não, você tem que saber lidar com as derrotas também. Isso faz parte. Sim. O atleta, ele perde muito mais do que ganha, sabia disso? Eu tenho, na minha carreira, participação em vários mundiais. Eu competi de 2004 até 2016, todo ano pelo menos um mundial. 4 Copas do Mundo, final de Copa do Mundo. E eu tenho poucas histórias de medalhas para contar. Tem atleta que fez o que eu fiz e nem medalha tem. Então, a gente perde muito mais do que ganha. Sim, mas o momento da vitória, ele faz valer a pena todo o sacrifício que você viveu até ali e lhe renova para você continuar na missão mais para frente, né? O esporte que você praticava, que era o penta, né? Ele é um esporte muito caro, porque quer queira ou não, você vai ter que ter o material da esgrima, você vai ter que ter a pistola, você vai ter que ter o cavalo. Né? E aí uma coisa que eu queria falar com você, veio agora aqui na mente, essa polêmica que está gerando da utilização de cavalo nas Olimpíadas. Totalmente desconheço, algumas pessoas vieram me perguntar, eu digo, poxa, caramba, eu não sei se confere em relação ao que bridão, usa... a embocadura. A embocadura que quando vai utilizar, que realmente machuca. Falaram que um cavalo chegou a perder a vida por causa disso. Isso confere mesmo, porque na internet hoje em dia, o que existe de fake news é um negócio absurdo. Esse fato eu desconheço. E eu vou te dizer, viu? A maioria dos cavalos que a gente vê ali nas Olimpíadas, eles são mais bem tratados do que nós todos juntos aqui. Isso aí eu não tenho dúvida. Principalmente mais do que eu. Bem tratados, respeitados, são cuidados, se alimentam super bem, tem fisioterapia, tem cuidado pós-treino, fazer crioterapia depois do treino. O equipamento que se coloca sobre o cavalo é equipamento de primeira qualidade. Eles são atletas. Eles são tratados de verdade como atletas. Isso aí é bom a gente falar, porque tem muita gente que vai através de uma fake news, ou então vai através de uma mensagem de uma pessoa que ela não tem, por exemplo, a propriedade para falar daquilo e começa porque hoje em dia tem ativista para tudo. Já viu? Eu sou ativista disso, eu sou ativista daquilo outro, eu sou ativista daquilo outro, mas ninguém nem para um pouquinho para estudar ou para poder entender. E o pior, não quer escutar o lado oposto da história. Exato. Mas para a gente que vive esse esporte, no caso do pentatlo, eu não conheço o cavalo que eu vou saltar no dia da prova. O cavalo ele é alugado pela organização da competição. Ele é apresentado aos atletas. Os donos dos cavalos montam eles, mostram para a gente que os cavalos são bons, estão aptos a fazer aquele percurso. E aí no dia da prova, quando eu sorteio o cavalo, eu tenho mais ou menos uma característica daquele animal. É sorteio. Então, é sorteio. Então, são cavalos que são muito bem cuidados, são atletas, são tratados como atletas. Agora, óbvio que, pelo menos eu posso falar, no ambiente que eu vivi de esporte competitivo, todas as situações que eu vivi com o animal foram de muito respeito. Eu nunca presenciei e não permitiria também nada que fosse diferente disso. Se acontece, pode acontecer, mas, assim, casos pontuais.
Até porque eu acho que para um atleta ele montar um bicho tem que ter uma conexão muito boa. Muito. Entre o ser humano e o animal. Não é qualquer, principalmente rapadura. cavalo, que cavalo tem uma sensibilidade gigantesca. Então tem que ter uma conexão muito forte. Você Senão sabe não vai. disso, né? Sim, Muito total, mais que eu. Total. A gente, quando tá com medo, que monta no cavalo com medo, ele sente que você tá com medo. O cavalo tem uma sensibilidade Uma assustadora. sensibilidade, assim. E aí você fala, né? A questão do bridão, da embocadura. Aquilo ali é uma forma de você conduzir o animal. Então, existem várias formas de embocadura. Um cavalo que é mais arisco, um cavalo que é mais calmo, mas sempre ele usa uma embocadura que é confortável para ele, que ele vai obedecer os comandos de quem está montando e que, obviamente, não vai machucá-lo. Até porque o proprietário desse animal também não vai querer perder o animal, André, até porque é um animal de milhões, não é? Você não tem noção. São cavalos caríssimos. Sim, caríssimos. total. Existe regra até de uso do chicote na prova. Na prova do pentatlo, eu só posso usar o chicote acho que 2 vezes. Essa regra é recente, ela mudou. Você só pode usar o chicote acho que 2 ou 3 vezes. Mais que isso, é considerado maltrato e você está eliminado da prova. Então, existem regras para evitar isso. Já para evitar problemas. Yane, nosso tempo está chegando ao fim. Eu só queria fazer mais 2 ou 3 perguntas. A gente tem uns quadros que eu uso aqui, então eu queria fazer 3 quadros com você. O primeiro é um quadro que a gente chama de O Momento Treta. E aí, Momento Treta, você sabe que eu lhe sigo nas redes sociais, sou fãzaço. E aí eu vi que um cara lá do Pânico da TV, né? Que quem sou eu, Nabil com o André Maia, para falar no Pânico da TV, mas faz merda, a gente chega aqui e larga o pau também, viu? Então, o cara foi falar que do esporte, não é? Ele foi falar, do peso, pô, como é que o cara quer um patrocínio, o cara arremessando um peso. O cara não sabe o que é a vida de um atleta para poder falar aquilo. Não sabe. Eu até fiz um comentário depois e eu falei, caraca, eu acho que ele não merecia nenhuma resposta. É lamentável. Eu não sei qual é a intenção numa crítica dessa. Talvez eu sei, aparecer nas redes sociais, que não pode. Mas eu acho que ele teve a resposta que ele merecia, né? Sim. As pessoas respeitam muito mais o Darlan do que ele. Com certeza, com certeza. E eu acho que o ser humano já mostra isso, né? Se você for comparar os 2 seres humanos, apesar de eu não conhecer, mas o que eles transmitem, pelo pouco que eu vi, é total. É, um atleta que se dedica, que tem família, que treina, que faz o possível para não perder. Agora, na pandemia, encontrou uma forma de manter contato com a modalidade dele. Então, realmente é lamentável uma pessoa que entende zero de esporte. Pois é. A segunda coisa que eu tenho um quadro aqui que é chamado Sentindo na Pele. Eu gostaria muito, esqueci de pedir, eu não sei se você tem a medalha que você ganhou nas Olimpíadas. Ela foi o quê? Qual foi? Foi bronze. Prata? Foi bronze. Você tem essa medalha? Tenho. Eu ia pedir para você trazer para eu ver, terminei esquecendo. Trouxe. Vou ter que vir aqui outro dia. Mas eu trouxe uma medalha aqui para você ver. Já que a sua foi bronze, eu trouxe uma aqui na cor bronze. Por Ai, isso meu Deus. que é chamado de Sentido na Pele. Olha, não é bicho não, que né? medalha bacana. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Ai, morro de medo. Ainda bem que eu falei antes. Essa aqui é Nala, ó. Nala não vai fazer nada comigo, não vai né? fazer Posso nada. Tocar? Pode tocar. Pra você perder seu medo. Nala, você é linda, mas eu tenho Nala tanto medo. é uma piton. Uma Que Piton Ball, fofa. porque ela tem essa característica de, assim, ela tá super confortável, por isso que ela tá vindo aqui para mim, mas toda vez que ela sentir medo, ela vai, se enrola e coloca a cabeça dela aqui no meio e vira uma bolinha, ó. Se eu balançar só um pouquinho aqui, só tocar um pouquinho, ó, se ela sentir acuada, ó, olha como ela faz, ó. Ai, que fofinha. Deixa ela ficar solta. Aí ela fica guardadinha, porque é assim que ela faz para proteger a cabeça dela, digamos, seja o órgão mais letal caso ela venha sofrer um incidente, né? Então, eu trouxe essa porque eu acho que essa aqui tem a cor mais parecida com a cor do bronze. Coisa boa. Nala é minha amiga. Eu nunca tinha tido E eu coragem vou de pedir para chegar que você perto. tocar assim, segurar ela assim. Porque eu acho que a maior estima aqui é a gente vencer os medos, né? Vamos Você lá. como um atleta, tá certo? Uma mulher super corajosa, guerreira, fez diferença dentro do estado de Pernambuco, Deus dentro do do Brasil, céu. dentro do mundo. Nala fica quietinha, vice. Senão eu te solto aqui, sai correndo. Que tá vendo? Que bacana. Ai, toma. E o último quadro Ai, nosso meu aqui Deus, que é experiência. Na Bucha. Esse quadro Na Bucha, eu vou te dar uma palavra e tu me responde com uma palavra. Tá bom. No máximo uma frase, certo? Então eu escolhi 5 palavras pra gente trocar essa ideia. A primeira dela é Olimpíadas. Sonho.
É chamado de pentatletismo, pode ser chamado assim? Pode. Não é? O pentatletismo. Oportunidade na minha vida, né? Foi uma oportunidade na minha vida. Afogados da Engazeira. Minha origem, minha raiz. Família. Poxa, tudo. Base, quem sempre acreditou em mim, independente de qualquer coisa. Quem torcia por mim, quem me abraçava quando eu chegava com ou sem medalha. Então, E o último, no lugar de eu fazer colocar apenas uma palavra, eu vou pedir que você deixe uma mensagem para aquela pessoa que está querendo ingressar aqui no mundo do esporte, está sem saber o que fazer, ou então encontrou aquela pessoa, meu filho, sabe, vai estudar, para de fazer isso, né? Vai ser médico, vai ser advogado. Eu vejo muito isso dentro de sala de aula. E como você também está vindo para dentro das escolas, isso. o que é que você pode dizer para essa galera? Olha, o que eu posso dizer é que se a oportunidade não chegar para você como chegou para mim, por exemplo, que eu fui convidada para fazer o pentatlo, né? Busque essa oportunidade. Se isso é um sonho, se é um desejo, se você quer isso para a sua vida, né? A pergunta era uma mensagem para quem quer fazer esporte. Pronto. Eu acho que a mensagem basicamente é essa. De você se dar a oportunidade. Ela não vai cair no colo de todo mundo. De algumas pessoas, sim. De outras, não. E essas que não tiverem a oportunidade de cair no colo, que, por favor, busquem. Porque essas pessoas que sonham, que querem, que desejam, são possivelmente pessoas com predisposição, talentosas e que vão fazer a diferença e que vão se realizar, assim, na condição de atleta profissional. Yane, muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado por ter aceitado. Obrigada. Eu queria deixar aqui um abraço gigante e dizer que eu sou fã. Queria que tivesse muito mais também materiais sobre a Paralimpíada, porque a gente vê que a mídia ela não investe tão forte, feito investe na... Exato. Talvez pudesse ser um evento conjunto, da mesma forma que colocou, até a equipe de jornalista que tivesse lá fosse a mesma, já fica. Porque eles estão dando... Show. Não é? Estão fechando com chave de ouro, literalmente. Então, a pernambucana arrebentando, Não né? Que é Carol. Rapaz, Carol nadou comigo, nós nadávamos peito juntas. Carol é de Caruaru. Sim. E ela tem baixa visão, ela tem uma síndrome que ela perde um pouco da visão com o tempo. E ela competia junto com a gente. E ela um dia me ligou e disse, Yane, eu queria uma ajuda para eu me classificar para o Paralímpico. E não sei se eu consegui ajudar do tanto que eu queria, mas enfim, ela conseguiu ser classificada. Ela hoje é uma atleta paralímpica e é, a estrela do Brasil nos Jogos Paralímpicos lá em Tóquio, né? São 2 ou 3 medalhas de ouro. 2 medalhas de ouro, uma prata, um bronze. Arrebentou. Yane, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada Galera, também. se você ficou até agora é porque você curtiu bastante, então aproveita, deixa teu like aí, comenta, joga pra geral, porque só tem um jeito da gente divulgar o projeto. É você mostrando pros amigos que aqui tá rolando um podcast bacana, diferente, onde a gente traz informações, cultura, biologia e tudo da forma mais leve possível. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Carol, Valeu. um beijão. Abraço animal.